Olá, meus amores, preciosos de Jesus. E aí, como vocês estão? Dormiram bem? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque as suas misericórdias de novo se renovaram. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos considera preciosos, de um valor incalculável. E o Senhor vai falar conosco nesta manhã, porque nós vamos ler a Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que ela nunca volta vazia. E Pai, eu te peço, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Peço ao Teu Santo Espírito que tire as escamas dos nossos olhos e quebrante o nosso coração, para que nós possamos ter um coração ensinável, um coração com terra fértil para brotar aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, que o Senhor quer que nos tornemos, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pela Tua presença aqui. Usa este vaso que é Teu, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui comigo. Obrigada. Além, Juju, Morgana, Allen, né? Não sei se é Allen. Marina, Marcinha, obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero dizer para vocês que eu quero falar sobre esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Eu discordo. Eu discordo por quê? Porque que quando a gente passa pela primeira dificuldade que a gente enfrenta, a gente se desespera. É porque a esperança foge, vai embora. Porque se ela fosse a última que morresse, a gente não ia desesperar. A gente sabia. Oswaldo Alencar. Tá. Seja bem-vindo, querido. Falei certo agora, Oswaldo. Obrigada. Então, é isso. Eu quero falar sobre esperança. Como está seu coração hoje? Está com esperança? Está encolhidinho? Vamos conversar sobre isso? Abra aí a sua Bíblia, se você tiver. Primeiro, meu nome é Fernanda Matos, para quem não me conhece. Estou aqui repartindo o que eu li na Palavra de Deus hoje de manhã e ele me falou ao meu coração e eu reparto para vocês. Se for importante para vocês, se vocês acharem que Deus falou com vocês através de mim, da minha vida, eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa honra. E você clica aí e distribui essa live para outras pessoas, para Deus falar com outras pessoas e você fazer parte desse ministério. Abram Hebreus 10, 23. Diz assim: não abandone a esperança que vive dentro de nós e nos envolva com firmeza em seu coração, sabendo que Deus cumpre as suas promessas. Então a esperança é algo que a gente precisa se agarrar nela, porque ela foge na primeira oportunidade, porque as nossas oportunidades, tudo aquilo que a gente precisa desfrutar das promessas de Deus estão do lado oposto do medo, porque o medo é o primeiro que se apresenta para nós, não é a esperança, é o medo. E nós vamos conversar sobre isso. O medo se apresenta primeiro na nossa vida antes da esperança, porque nós não estamos totalmente livres. Tem coisas que nos prendem. Cada um de nós carrega uma história. A sua história trouxe você até aqui, hoje, me olhando agora aqui na internet. A sua história trouxe você aqui. E hoje eu vou falar sobre esperança. E se você está aqui, eu acredito firmemente em Deus que você precisa de esperança. Que você precisa se agarrar firmemente à esperança. E aqui Hebreus 10, 23 fala: não abandone a esperança. Se fala para você não abandonar, é porque você tem o controle de segurar a esperança dentro de você. Mas como que a gente faz isso? Porque quando acontece qualquer tempestade, qualquer tormenta, qualquer coisa que abala a nossa fé, a primeira coisa que a gente quer fazer é se encolher, né? A gente quer se encolher, a gente entra dentro da gente, entra dentro de casa, tranca a porta e a gente quer se encolher, se esconder. A gente não quer ver ninguém, a gente não quer ouvir.
A gente não quer ouvir, principalmente se aquela luta que a gente está enfrentando foi por causa de decisão errada que a gente teve. Alguém nos avisou e a gente, errou. A gente não quer ouvir sermão, a gente não quer ver pessoas. E a primeira atitude que às vezes a gente tem, eu não vou generalizar, porque pode ser que você age diferente, eu não sei. Mas a primeira atitude nossa é nos encolher, nos agasalhar, nos esconder. E Deus, Ele quer que a gente saia, faça o oposto do que o nosso coração está pedindo. Deus quer que a gente seja livre, porque a gente só vai ser totalmente dele se nós formos totalmente livres. Se a gente sabe que nós temos um Deus que é só a gente chamar por ele, ele chega perto da gente, que lá em Jeremias 29 diz: então você clamará a mim, você me invocará, eu te ouvirei, você me buscará e você me encontrará. E aí, assim diz o Senhor. E aí, o que acontece? Para nós mantermos a esperança no nosso coração, nós vamos ter que fazer o oposto de tudo que o nosso corpo está pedindo. O nosso corpo pede para a gente deitar, para a gente não fazer nada, para a gente ficar apático. E Deus coloca o movimento na nossa frente. A gente precisa ter algumas atitudes. E lembra que eu já falei com vocês que sempre o outro, Deus nos cura através do outro. Deus usa a comunidade para nos curar. Lá em Tiago 22 fala: não se limitem, porém, a só ouvir a palavra, põe em prática. Quando acontece as coisas difíceis na nossa vida, é o momento da gente colocar em prática o que a gente discursa. A gente vive falando que Deus é amor, que Deus tem poder, que Deus cura, que Deus é Deus de milagres. E aí, quando vem a tempestade, é a hora que Deus fala: e aí? Agora é a hora do jogo mesmo. Você vai ficar só no lero-lero, na palavra, ou você vai viver? Porque em todo momento que nós confessamos a Deus, que nós falamos que Deus pode, que Deus é o Deus do impossível, nós estamos revelando o caráter de Deus. E aí, quando chega a hora da gente colocar em prática o que a gente diz, a gente precisa manter o nosso discurso, as nossas reações. Porque você não pode controlar, nem eu nem você, a gente não pode controlar o que nos acontece, o que vai chegar. Mas nós podemos controlar as nossas reações. Em Tiago 22, Tiago 2, deixa eu ver, Tiago 1, 22, diz assim, ó, pra gente, que a gente precisa ver dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. Ou seja, a sua fé e as suas atitudes precisam ter uma sintonia. E aí vai falando, o que é que precisa falar? No 25 fala, no 25, 26, fala pra gente observar a pessoa que ela é testificada por meio das suas ações, não simplesmente pelo que ela diz que crê. Então, o mundo, ele não tá olhando você falar: ai, Deus é fiel, Deus é Deus de milagres, Deus vai me restituir, Deus é Deus do impossível. O mundo não vê isso, porque todo mundo fala. O mundo vai ver como eu e você reagimos. E Hebreus 10, 23, o primeiro versículo que eu li, fala: não abandone a esperança que vive dentro de você. Para não abandonar, nós precisamos fazer o que Tiago 1, 22 diz. Nós precisamos alinhar o que a gente diz com as nossas reações, com as nossas atitudes. A palavra de Deus mesmo fala que a fé sem atitudes, ela é morta. Eu não sei o que você está passando hoje na sua vida. Eu não sei se você perdeu o emprego. Eu não sei se você foi traído. Eu não sei. Mas Deus sabe exatamente tudo que você tem passado. E Deus manda te dizer hoje: você precisa entender que todas as promessas de Deus exigem de você um movimento. Tá bom que lá no Salmo 46 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você esperou. Lá embaixo, terminando, fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Fala que você tem que aquietar, mas aquietar a sua alma, você precisa reagir. Como que você reage diante das circunstâncias? É um momento de você ter esperança. É um momento de você alinhar tudo o que você fala com as suas atitudes. O momento é você abraçar, envolver a esperança. E Lamentações 3 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Te dá esperança quando você se lembra de que você já esteve em lugares difíceis e Deus te tirou de lá. Como foi que Deus tirou você de lá? E aí você traz à memória isso. Por que a palavra de Deus fala que a gente precisa trazer a nossa memória? Porque a primeira coisa que desaparece na hora das nossas dificuldades é a esperança, ela foge. E aí o brasileiro fala, mas a última coisa que morre é a esperança. Não, eu acredito que a última coisa que morre é o medo. É o medo. Quando a gente está orando, pedindo para algum parente na UTI, por exemplo, a gente tem mais medo do que esperança. A gente tem muito mais medo do que esperança. E o medo, ele está num lugar e as promessas de Deus, o que Deus tem para você viver está do lado oposto. E como é que você vai chegar no outro lado? Como que você vai se desprender do medo? Trazendo à memória o que te dá esperança, abraçar a esperança. Josué, eu acredito que ele teve muito medo, porque Deus falou várias vezes com ele para ele não ter medo. Mas eu nunca vou esquecer, em Josué 1:8 fala, não cesses de falar desse livro. Você não pode se calar diante das situações. Quanto mais doer em você, mais você vai confessar as palavras deste livro. Mais você vai interceder pela vida do outro. Eu estava ouvindo um pastor falar uma vez, falou, gente, você sabe quem que é o melhor intercessor? Eu concordei com ele, não sei se vocês vão concordar. Falou, o melhor intercessor é aquele que está doente. Porque Deus, ele está perto do aflito, ele está perto do quebrantado. A pessoa, quando ela está doente, quando ela está passando por uma dificuldade muito grande, Deus está ali, pertinho. Porque Deus está à distância de um braço assim, ó, para acudir. Assim que tiver o clamor, assim que tiver a permissão da sua parte. Então, quanto mais doer, mais você faz uma lista de oração, ora, interceda pelos seus irmãos. Você fala assim, mas eu fui magoado, eu fui ferido, eu fui ferida. E aí Deus manda você orar pelos seus inimigos. Vou orar, para Deus levar e recolher, porque o que ele fez não está certo. Não, você vai orar para que o seu algoz tenha o coração quebrado pelo Espírito Santo e ele receba a salvação. Porque recebendo a salvação e Deus resgatando a vida dele, ele não vai fazer mais mal para ninguém. E lembre que Deus está perto de quem é aflito, Deus está perto. Pensa, nunca esquece disso que eu vou te falar. Quanto maior for a sua luta, mais perto Deus está de você. E Deus quer você em movimento, Deus quer que você vá, se mova e viva a verdadeira religião. Você sabe o que é a verdadeira religião? Você sabe o que é a verdadeira religião? Viver a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos. É que quando você cuida do outro, você tira o foco do seu problema. Lá em Goiás fala assim, fulano tá com problema, bora capinar o quintal, que os problemas vão embora. É uma frase antiga que os antigos falavam, mas é isso. Quando te acontece coisas difíceis, quando vêm as ondas, a sua reação tem que ser em direção a um movimento. Porque o que acontece é que a gente quer se encolher, a gente quer se esconder e Deus quer que nós nos movimentemos. A esperança, não permita que a esperança escape das suas mãos. Porque se você permitir que a esperança escape das suas mãos, o medo toma conta. E quando o medo toma conta, você vai deixar de viver
o melhor de Deus aqui na terra. As promessas de Deus está do outro lado do medo. As promessas de Deus, ela não dá as mãos para o medo. Não dá. E para que a gente viva, a gente precisa reagir, a gente precisa ir para cima dos problemas. Para você não abandonar, igual Hebreus 10, 23 que a gente leu. Não abandone a esperança. É porque está na sua mão decidir ter ou não ter esperança. Se você não pudesse escolher, a palavra de Deus não diria dessa forma. Mas Deus está dizendo que você pode escolher ter esperança. Você pode escolher reagir diferente. Tá certo, quando acontecem as coisas difíceis, você não está preparado para aquilo. Mas você vai escolher. Está na sua mão decidir como que você vai reagir. O que você vai fazer com o que as pessoas fizeram com você. Você precisa declarar diante de Deus, declarar o nome do Senhor, confessar o nome do Senhor e colocar a sua fé e as suas atitudes para botar para correr o medo. Como que você bota para correr o medo? Vivendo a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? A verdadeira religião não é arrotar, uma lista de pode e não pode. A verdadeira religião é você viver como Jesus viveu. Jesus viveu se doando para o outro. Então, se você está com o coração pesado, se você está com o coração arrastando, sem esperança, comece a cuidar de pessoas. Comece a interceder por pessoas, a orar por pessoas. Quanto tempo você vem falando que tem fé em Deus, que Deus é o Deus do impossível e agora é a hora de você viver isso? A sua primeira atitude é trazer à memória o que te traz esperança. Depois você vai pegar essa esperança e levar para quem não tem esperança. Você vai repartir isso. Vai cuidar do órfão, vai cuidar da viúva. Tem muita gente para cuidar, ainda mais com essa pandemia, tem muita gente para cuidar. Você está precisando de esperança, você está precisando se ver livre do medo, aí você vai no mercado. Quando você chega lá no mercado, você nem entra no mercado, já tem um monte de gente te pedindo, me dá uns 5 quilos de arroz, me dá isso, me dá aquilo. A gente fica doido com tanta gente pedindo. Mas você fica irritado com esse povo. Fica irritado. Ai, eu não aguento esse povo pedindo. A verdadeira religião passou longe, ó. Por quê? Por que você não está com paciência? Porque você está com o coração cheio de medo, cheio de tristeza. Tem gente tem crente que até verbaliza para as pessoas. Não dou conta de mim, vou dar conta de você. A pessoa está pedindo, você dá se você quiser. E para você viver a verdadeira religião, você precisa ajudar quem está te pedindo. Mas vai vender para comprar droga. Não é responsabilidade minha e sua o que a pessoa vai fazer com o que você ofertou. Porque Deus não está julgando a sua atitude, Ele está julgando a intenção do seu coração. Por exemplo, se você der um arroz para a pessoa para se ver livre dela, a intenção do seu coração não é a intenção que agrada a Deus. A motivação não é essa motivação. Você tem que amar o outro e você tem que cuidar do outro. Você tem que ajudar com o que você pode. Se você não pode dar uns 5 quilos de arroz, você pode dar 1 litro de leite, que é mais barato. Pelo menos eu acho que é. Tá tudo tão caro, né, gente? Mas a gente tem que parar de ter raiva de ajudar o próximo. O nosso coração precisa se encher de amor. Porque o amor de Deus, ele nos conduz para fora de nós mesmos. O amor é a verdade, que é Jesus. Ele tira a gente de dentro do nosso mundinho perfeito e faz a gente enxergar o outro. E a partir do momento que a gente bota para fora todo o amor que Deus depositou em nós, que a gente coloca em prática tudo que a gente discursa, que a gente começa a reagir diferente do que Satanás quer que a gente reaja. Porque o inimigo das nossas almas, quando acontecem as coisas difíceis, quer que a gente se recolha, se entre para dentro e fique quieto. Fala, Deus mandou você ficar quietinho, então fica aí, não faz nada. Só que Deus, quando manda a gente aquietar, é para aquietar as emoções. As nossas atitudes têm que continuar em movimento. Você tem que continuar amando, ajudando, sendo igreja.
sendo resposta para as pessoas. Porque quando você faz isso, você abraça, a esperança invade seu coração. E você descobre que não se trata só da sua vida, tem mais gente sofrendo. Você não é a única, você vai descobrir que você não é a única, a última bolacha do pacote, não tem nem falar. Você vai descobrir que tem pessoas que estão sofrendo, porque está todo mundo sofrendo, gente. Ninguém vive sem o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. E quando você sai de dentro de você, você abraça a esperança e você expulsa o medo. Porque você não tem tempo para ter medo. Você está ajudando o outro, você está intercedendo pelo outro. E quando você faz isso, o Espírito Santo vem e derrama o amor de Jesus no nosso coração, e derrama a esperança dele nos nossos corações. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez eu vou dizer para você 2 coisas. As promessas que Deus tem para sua vida está do lado oposto do medo. Oposto. Não está de mãos dadas com medo. Você não pode controlar as coisas que te acontecem e não pode controlar o que as pessoas fazem com você. Mas você pode controlar uma coisa, suas decisões. Seja igreja de Cristo aqui na terra, seja resposta para as pessoas. Talvez você fale assim, Fernanda, mas eu não tenho condições de ficar saindo ajudando o povo. Mas tem uma coisa que você pode fazer que alcança qualquer e derruba qualquer barreira, chama-se oração. Pergunte para Deus quem são as pessoas que Ele quer que você interceda, que você ore. E aí, o que vai acontecer? Deus vai derramar sobre a sua vida a esperança e o amor, que é tudo que você precisa para superar esse tempo que você está passando. Eu não sei para quem que era essa palavra, mas sei que hoje Deus vai derramar esperança na vida de alguém. Essa esperança, o mundo não entende, ninguém vai entender. E a esperança na vida de quem conhece a Cristo, realmente, é a última que morre. Não é o medo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, que seu coração se encha de esperança, porque Deus ainda tem coisas grandes para você. Deus tem coisas incríveis para sua vida. E vai começar hoje, não vai começar amanhã, nem semana que vem, por causa de um curso que você vai fazer, por causa de uma viagem que você vai fazer. Você não precisa esperar. A esperança vai invadir seu coração hoje. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Espírito Santo hoje vai renovar suas forças e vai derramar sobre você a esperança que seu coração tanto busca e precisa. Você não precisa esperar. Você já pode experimentar hoje essa esperança em nome de Jesus. Coloque a mão na sua enfermidade. Se você quer ser curado agora, em nome de Jesus, coloque a sua mão no lugar da sua dor, no lugar onde você está enfermo. Eu vou orar por você. E se a sua dor não é física, ela é psicológica, ela está nas suas emoções. Coloque a sua mão no coração ou na sua cabeça. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da esperança, que renova as nossas forças, que nos impulsiona a sair de nós mesmos para ajudar as pessoas. Nos ajude, Senhor, a sermos mais bondosos, a sermos mais misericordiosos, porque a sua bondade nos persegue, a sua misericórdia nos acompanha. Nos ajude a replicar isso para as pessoas, porque nós não queremos abandonar a esperança, nós queremos viver as tuas promessas. Agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, eu ministro cura sobre você pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre a sua vida agora. Receba a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você está com alguma infecção urinária, alguma bactéria, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré o Senhor possa te curar agora, em nome de Jesus. Que Deus potencialize essa medicação que você está tomando e você seja curado em nome de Jesus. E você que precisa ser curado nas suas emoções, para você ser completamente de Deus, para que Deus
possua o seu coração por inteiro. Você precisa ser livre de tudo que te prende. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue dele derramado na cruz, eu ministro cura sobre as suas emoções e peço que o Santo Espírito de Deus traga à luz tudo que tem prendido, tudo que tem te deixado preso, tudo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. E você seja curado em suas emoções, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tchau, tchau, gente. Tenha um bom dia. Receba do céu toda a esperança que você precisa para sacudir a sua vida e te colocar em movimento, tirar você toda a apatia desse dia, em nome de Jesus, tá? Tchau, tchau. Vou deixar salvo aqui e você pode marcar pessoas ou compartilhar essa live. Um beijo, até amanhã.